Bom dia, gente. A gente vai começar mais uma mesa da programação das Ciências Sociais em Luta. Essa é a terceira mesa. A primeira foi Resistência e Territórios em Disputa. A segunda foi Não Começou em 92 e Não Terminou em 2019. Massacres, Encarceramento em Massa e a Luta contra as Prisões. E a mesa de hoje tem o nome Corpo, Gênero e Dissidências Sexuais. A gente tem a participação da Flávia Lucchesi, doutoranda no Programa de Ciências Sociais, o Maurício Marques de Souza, doutorando em Ciências Sociais, e o Paulo Ramos, mestrando também no Programa de Ciências Sociais. Aí a gente vai passar para eles, para não ficar nada muito formal, e eles falam o que eles quiserem aí, gente. Gente, queria convidar todo mundo que está aqui nesse espaço, também se quiser participar, sentar-se nessa incrível, incrível auditório a céu aberto, né? Fiquem à vontade, tá bom, meninas? Bom, na verdade, pessoal, acho que assim a principal ideia da gente estar se reunindo aqui hoje, todos esses dias de mobilização, acho que todo mundo que está aqui sabe, tem em mente que a situação em que se encontra o programa, enfim. E a ideia é a gente se encontrar, conversar e ser menos uma coisa de tom, enfim, professoral, até sugestão de vocês sentarem aqui, de estar mais próximas, né, da gente, não ficar uma coisa muito dualista, alguém fala, alguém recebe. Mas claro que a gente preparou alguma coisa também no sentido de falar um pouco sobre o que a gente tem pesquisado, porque eu acho que isso é uma urgência assim na universidade no geral, né? A gente falar um pouco o que tem movido nossa pesquisa. E então eu vou procurar assim ser breve. Eu preparei um texto que na real foi apresentado num congresso, né, de pesquisadores anarquistas, na metade aí do ano. Então sintam-se à vontade para interromper, enfim, fazer qualquer tipo de intervenção, tá bem? Bom. Basicamente, o que me interessa assim, na minha pesquisa é a questão do sexo e da constituição de uma subjetividade heterocentrada, enfim, voltada para um sexo estratificado, né? Então, vou fazer a leitura do texto. Se ficar muito enfadonho, vocês me param. Bom, o sexo e a subjetivação são práticas de constituição de si mesmo, que assistem a uma modulação pelo capitalismo e pelas tecnologias de poder hoje. Articulando um regime político sexo-estético na direção de uma despotencialização, vemos hoje o aparecimento de forças reacionárias que ambicionam modular a conduta ética e as escolhas sexuais, desde uma normalização. Os dispositivos de poder ganham dimensão esmagadora e elencam a identidade política como objeto de captura e, ao mesmo tempo, como plataforma de reivindicação de direitos. Soma-se a isso o advento das formas de subjetivação também nos corpos virtuais, que se espalham nas redes de fibra ótica, pelas quais o controle já não precisa se exercer apenas sobre um corpo físico, mas, ao contrário, através da condução das condutas, inclusive daquelas consideradas desviantes. Aqui a preocupação, gente, é no sentido assim que é um movimento que eu tenho observado pelo menos desde 2013, também nas paradas da diversidade, nesses mega eventos, né, de incorporação da diversidade sexual na agenda política, tanto do Estado de São Paulo quanto no nível nacional, mas especialmente em São Paulo, de, primeiro, um movimento de criminalização da homofobia, que é defendido por muitos militantes LGBT, enfim, no sentido de uma incidência maior da lei, né, do Código Penal sobre os casos de homofobia, transfobia, lesbofobia. E, por outro lado, também uma entrada desses sujeitos num campo da luta por direitos, né? Que eu acho que tem sido assim, um ponto de cisão dentro do que a gente poderia chamar de um movimento de dissidentes sexuais, né? Bom, a gente sabe que, por conta dessa chamada por novos direitos, entra um exercício da governamentalidade. E esse conjunto de técnicas de governo que vão ter como objetivo fazer a inserção dentro do Estado, né? E acabam, de certa maneira, é o que eu me interessei no mestrado, sobre despotencializando um pouco esse caráter desviante, tanto das corporalidades quanto do que elas expressam, né, num campo real, né, da vida mesmo. Bom, em vista de um acontecimento recente, que inclusive eu pude presenciar no ano passado, ou melhor, no início desse ano, que culminou nesses mega eventos, né, financiados pelas economias capitalistas, que estão relacionados à diversidade sexual, como eu falei, ora criminalizando a homofobia, as práticas, na verdade, discriminatórias, ora como a reificação de determinadas identidades
de sexo e gênero. E acho que o grande exemplo disso é a parada de diversidade do orgulho LGBT, que é realizada nas grandes capitais brasileiras e mundo afora. Então, em vista disso, a gente tem uma resistência, corpos que não são catalogados e que vão se unir em certas coletividades anônimas em busca de práticas subversivas que vão de confronto a essa indústria da produção da homossexualidade, enquanto uma identidade rentável ao mercado, ao que chamam muitos teóricos de pink money. Bom, a gente tem exemplos práticos disso na chamada requalificação do Largo do Aroche e adjacências, né, um espaço, enfim, geográfico da cidade de São Paulo conhecido, né, por ser palco, enfim, da diversidade sexual, de certa maneira, mas que vão entrando paulatinamente dentro da economia capitalista numa lógica de rentabilidade. Então, eu me ocupei, né, durante o mestrado, em analisar alguns coletivos anarquistas queer, tanto nos Estados Unidos quanto na América Latina, especificamente na Argentina. Né, esses grupos, a grande preocupação deles é retomar, de certa forma, esse potencial insurgente que vai ter como, talvez, um marco os levantes de Stonewall. Né? Então, essa aproximação assim, histórica entre as dissidências sexuais e a docilidade, que eu acho que, enfim, vai ter uma origem aí nessa aproximação de uma certa imagem, né, da feminilidade enquanto, enfim, fragilidade, vão fazer com que o poder de polícia vá catalogar, vá identificar esses corpos enquanto nocivos. E nesse sentido que a economia capitalista também vai fazer uso. Né? Essa insurgência, ela é, de certa maneira, silenciada, tendo em vista hoje uma pluralidade de equipamentos sociais, de práticas, de até encontros sexoafetivos que são facilitados e que vão, de certa maneira, canalizar essa potência dos corpos, enfim, que não são heterossexuais, enfim, que desafiam um pouco esse sistema, né, de inteligibilidade. Bom, é certo que hoje esse cenário se modificou bastante em relação, enfim, a 1970, 1980. Com essa organização da sociedade de controle, inclusive com a entrada da virtualização, né, desse regime da condução das condutas, a gente tem a ascensão de discursos em prol da tolerância, né, a chamada tolerância à diversidade sexual. O que, de alguma maneira, vai, como eu já disse, despotencializar um pouco os usos, né, que esses corpos fazem. E tendo em vista também, inclusive, que há um agenciamento desses fluxos rebeldes, a gente vai se ater a um caso que rolou agora durante o Carnaval, né, no início do ano, especialmente porque a gente vê a proliferação de uma série de blocos carnavalescos que vão ter como mote principal essa união em torno da festividade das dissidências sexuais e que eu acho que rendeu bastante discussão dentro desse contexto. Né? Bom, o que se deu é o seguinte, no Carnaval aqui na cidade de São Paulo, né, que é uma concentração massiva da população sexo-diversa no Brasil, inúmeros blocos saíram às ruas para fazer das festividades um espaço de abertura para outras expressões da sexualidade e dos corpos, mesmo que momentaneamente livres. Ao menos naquela breve semana, puderam ainda se lançar experimentações que vão corromper a moral dos bons costumes, a saber, heterossexual. Em um de seus inúmeros blocos carnavalescos, que tinham como mote a diversidade sexual e as expressões de gênero também diversas, um especificamente ganhou ampla mediatização. Durante a festa de rua, uma grande massa de corpos, em busca de se desfazerem dessas determinações de sexo e gênero, encontraram naquele espaço heterotópico um pouco do frescor das liberdades individuais e da autodeterminação. Em um desses blocos, chamado, inclusive, de Bloco Q, uma prática comum à comunidade BDSM, comunidade sadomasoquista, é exibida ao público que acompanha o carro de som. Trata-se da agora muito difundida prática sexual do Golden Shower. O notório não é que duas pessoas livres tenham escolhido desamarrar-se do próprio conceito de propriedade, já que nas relações sadomasoquistas há uma proposição de diluição dessas fronteiras, né, de posse, que vão instaurar outras, enfim, vai instaurar uma ação que visa desestratificar o sexo e retirar também dessas zonas erógenas o foco do ato sexual. O grande, assim, o que chocou e que levantou a discussão dentro do meio foi justamente a repercussão que teve, inclusive pelo chefe de Estado brasileiro, a respeito dessa prática. Em contrapartida, logo após a ampla mediatização e toda uma
uma repercussão negativa, a gente pode dizer assim, desse bloco, a gente teve uma resposta também dos coletivos que participavam do evento e que foi bastante divisor de águas. Por um lado, os organizadores do bloco foram contrários àquela prática, acusando, inclusive, as duas pessoas envolvidas, falando que aquilo seria um retrocesso em relação a luta por direitos que a comunidade LGBT, enfim, havia há anos conquistado, o direito de estar nas ruas. E, então, a grande massa, né, que estava presente questionou e deslegitimou, de certa maneira, o que foi proposto ali. E, em contrapartida disso, as pessoas envolvidas lançaram uma espécie de manifesto, que chamou Manifesto Golden Shower, e que, para mim, chamou bastante atenção como um ponto assim, de cisão entre aqueles que estão em prol de uma organização do Estado que abarque essa diferença e aqueles que estão precisamente questionando a produção dessa diferença. Né? Até queria comentar um pouco com vocês a respeito disso. A resposta negativa, essa massiva resposta negativa, esse ressentimento coletivo em relação a esse acontecimento, por parte da própria organização do bloco, e o ressentimento também por parte da própria população sexo-dissidente, que viu no ato uma espécie de afronta a anos de luta por políticas públicas inclusivas para assegurar uma existência mais livre a esse setor, como eles mesmos colocam. Se para afirmar os corpos livres e as escolhas singularizadas é necessário que a lei seja assegurada e garantida, a partir da qual uma ordem pode se estabelecer na organização desses corpos, resta perguntar quais são as implicações da invasão desse sujeito jurídico, portador e requeredor de direitos, para que as práticas estéticas e éticas do campo da sexualidade possam se reinventar. Fato é que os dois envolvidos no acontecimento não retrocederam essa onda de represálias, inclusive das provocações, né, moralizantes por boa parte da população brasileira, até do chefe de Estado. Ao contrário, produziram um breve manifesto, né, chamado Manifesto Golden Shower, está disponível na internet, contendo suas motivações e fazendo coro ao conjunto dessas práticas também da pós-pornografia, situando o acontecimento fora de uma esfera moral e revertendo esse juízo de valor ao denotar um cunho de experimentação e performatividade no ato. No manifesto é possível vislumbrar a dimensão do acontecimento, não apenas em sua materialidade rebelde, mas em sua proposição estética e política, ao que os participantes acabaram por resumir na simples frase, abre aspas, não somos homens, somos bichas. Nesse ponto, o pensamento e a prática política de Guy Ocanhan e da própria Frente de Ação Frente de Ação Gay Revolucionária pode nos ser útil para desmarcar essa virada na concepção sexopolítica da construção da masculinidade, sempre em função de uma masculinidade heterocentrada e hegemônica, ao qual a prática questionou, justamente por isso, como uma masculinidade transversal gay, que nos dizeres do próprio Ocanhan é um estranho privilégio. Portanto, o Ocanhan também analisa o sistema de produção das sexualidades normalizadas, inclusive de uma identidade sexual gay normalizada, no qual a homossexualidade desempenharia um movimento de saída desses sistemas binários, né, o que chamou-se muito de terceiro sexo, enfim. Ao passo que o homem é uma categoria cunhada no interior de uma linguagem e de uma pragmática heterossexual. Portanto, essa expressão, que bichas não são homens, acentua esse aspecto relacional da produção dos corpos sexuados e afasta-se da naturalização binária, que vê a homossexualidade apenas como uma expressão desviante de uma masculinidade normal. Ainda no mesmo texto do manifesto, é possível ler, nos parágrafos iniciais, um apontamento crítico a respeito da gestão governamental por parte do atual presidente brasileiro, focando suas críticas ao retrocesso no campo das políticas públicas e nos chamados direitos sociais, ou ainda, como dizem, na aniquilação gradativa dos direitos de minorias. Em seu manifesto, evidencia-se o apoio a uma sociedade mais justa e com direitos iguais, para a pluralidade de sujeitos que a compõem, sujeitos de direito e diferenciados e igualitários. Portanto, seriam os sujeitos políticos desejados por uma democracia representativa em profunda decadência. Apontam que o momento histórico-político que atravessamos é marcado pelo conservadorismo, que incide diretamente sobre a vida e a saúde, porque eles apontam muito isso, que é uma questão de saúde pública, a defesa pelos direitos de minoria, desses corpos que escapam, ou que, ao menos, procuram desestabilizar esse regime político heterocentrado que é vigente. Embora seja importante ressaltar que a defesa dos direitos tem uma fundamentação empírica,
é comum escapar à consideração de que a própria existência de políticas públicas direcionadas para as minorias é apenas um instrumento, entre muitos outros, da governamentalidade. A crítica dirigida aos direitos sociais tem como fundamento o fato de que sua gênese e seu motivo de criação está localizado no poder das forças do Estado e das técnicas de governo. Portanto, ao se posicionar contrariamente aos direitos, não se ambiciona ir de forma contrária às reivindicações adotadas pelas minorias que estão enunciando, mas especificamente desmantelar essa estrutura de poder representativa, a grande política, em defesa da autonomia, da micropolítica ou daquilo que alguns chamam de política menor. Bom, tendo em vista isso, obviamente eu entrei em contato com as pessoas que escreveram o coletivo, o manifesto, que, enfim, inclusive até um é um grande amigo, e ficou nítido que a ideia deles era dialogar com essa grande massa, mas que, mesmo que tendo em vista isso, eles lançaram mão de uma espécie de estratégia de dar alguns passos atrás, de fazer uso da defesa dos direitos de minoria. Até apontei para eles, inclusive, que eu tinha colocado no texto aqui, que seria uma defesa por uma, enfim, pela ação do governo sobre esses corpos. E eles apontaram que, frente ao momento que a gente atravessa, seria extremamente importante, ainda assim, fazer a defesa dos direitos de minorias, coisa que eu contestei, inclusive. Bom, isso levantou bastante bola, assim, a gente conversou bastante a respeito desse acontecimento e mesmo dentro da chamada comunidade, né, enfim, LGBT, houve muita resposta negativa, né, a partir dessa, enfim, dessa consideração um pouco contrária, contestadora a respeito dos direitos. Aí o que eu coloquei assim como uma espécie de finalização, né, desse trabalho, que eu acredito que o fato da performance, o fato deles terem colocado em público um ato sexual, uma produção de prazer coletiva, vai, de certa forma, quebrar com o regime do sexo enquanto algo privado. E acho que isso toca assim num ponto que, inclusive dentro até dos dissidentes sexuais, é um pouco crítico, né? Porque se tem um pouco a visão de que essas experiências sexuais teriam que ser experimentadas dentro de uma suposta intimidade. E quando você tem esse movimento de escancarar, isso provoca todo tipo de reação, inclusive reações bastante reativas. O que a ação em si, enfim, o Golden Shower, ou o que seja, vai expressar, no meu ver, é uma discursividade que é pré-verbal, né? Ela é um discurso que não é verbal, ele é o corpo em ação, é o corpo num estado ali muito latente de produção de prazer coletiva e que vai enunciar uma liberdade que é uma liberdade não discursiva, mas uma liberdade que pode ser experimentada. Eu acho que abrir a possibilidade para experimentar essa liberdade corporal no âmbito público faz com que muitas cristalizações e noções sejam desafiadas. Precisamente porque o pensamento, ou melhor, o corpo, ele é anterior ao pensamento, né? Inclusive, até retomo lá aquela fórmula do Nietzsche, que seria necessário pensar com a ponta dos dedos, né? Porque o corpo não é uma plataforma, não é um sólido que pode albergar a mente ou a razão. É necessário permitir que o corpo pense o pensamento, invertendo assim essa epistemologia clássica e que vai guiar boa parte das pesquisas nas áreas, enfim, chamados gender studies ou o que seja, né, que estão ainda atrelados, obviamente, a uma estrutura, uma epistemologia científica, né, moderna. E até que vão, de certa maneira, são práticas que vão desafiar esse racionalismo também técnico-científico que vai se estruturando, abrindo o corpo para que o próprio corpo, né, campo para que o próprio corpo se converta no espaço onde vão correr esses fluxos livres e que vai ser sim a enunciação de uma vontade, vai ser a enunciação de uma potência que não vai passar por uma discursividade, por algo verbal. Talvez aí esteja o grande feito, né, ao ter escancarado essas práticas sexuais não normativas, que vão ser menos um discurso e mais uma ação. E aí, a partir daí, eu acho que tudo muda, porque existe essa possibilidade aberta para todos que estavam ali. E, obviamente, vocês sabem que o grande foco desses blocos, apesar, claro, de ter um papel importantíssimo dentro do cenário de uma cidade como São Paulo, enfim, eles têm como principal mote, sim, o consumo, obviamente, um momento de festividade, mas que vai chegar ali a manter uma certa estrutura econômica capitalista, né? E para, sei lá, de alguma maneira finalizar esse papo aqui que eu estou abrindo, eu gosto muito do Arthur, né, quando ele coloca que a sexualidade é uma língua. E ele fala que assim como a língua, tal qual, está sujeita a códigos binários e normalizadores.
Então, a sexualidade, no caso do Artaud, é uma inimiga, na medida que ela é igualmente uma forma de vida organizada, manipulada e controlada. E, fazendo coro à entrevista do Paul Preciado, se a sexualidade é de fato uma língua, é possível aprender outra sexualidade, como se aprende uma nova língua. É preciso desterritorializá-la, fazê-la delirar e falar como um judeu em Praga ou um cachorro que faz seu buraco, para que ela possa desenrolar em campos não conhecidos e experimentar movimentos únicos. Mesmo quando Artaud investe a pesquisa pela experimentação de um corpo sem órgãos, travava uma luta mais intensa no campo de deixar de se tocar com as mãos, de ver com os olhos, do que propriamente aniquilar as funções ou mesmo os aparelhos que as produzem. A ativação do saber do corpo que falávamos acima está relacionada a isso. O corpo que tocamos é uma produção posterior dos sentidos, que outrem imprime em sua superfície. Só podemos nascer em um novo corpo quando são outras mãos que nos tocam e fazem surgir pedaços invisíveis, né, lembrando Foucault, que solitariamente não poderiam ser percebidos. Essas experiências sexoafetivas que são dissidentes vão revelar, é o que eu estou defendendo, vão revelar justamente essas possibilidades corporais que são infinitas. Nesse ponto que se apresenta, a questão não é quem somos, mas contra o que somos. São nas batalhas contra esse governo de individualização que reside a potência política que pode criar resistências. E, nesse sentido, as práticas sexoafetivas dissidentes podem despontar como uma luta que questiona o estatuto do indivíduo e os processos pelos quais se dá essa individualização. Porque quem pede direito pede individualização, é o indivíduo que enuncia. Os processos que ligam o indivíduo à sua identidade, que circunscrevem sua própria individualidade, são ações de mecanismos de poder. É uma forma de poder que faz dos indivíduos sujeitos. Nesse sentido, as singularidades são maneiras pelas quais se torna possível dissolver esse eu em mim mesmo. De agora em diante, a questão não é saber como se adquire a vida, mas como ela pode esbanjar-se e gozar. Ou então, não saber como construir em si o verdadeiro eu, mas como podemos dissolver-nos e viver a vida até esgotá-la. É isso, gente. Espero que tenha levantado algumas questões. Bom dia. Eu vou falar um pouco sobre a minha pesquisa de doutorado, que está bem no começo. Eu entrei agora no começo do ano, então fazer alguns apontamentos iniciais, não apresento nenhum resultado, nada, é bem em cima do meu projeto e desse levantamento bibliográfico, das primeiras estudos, leituras, enfim. Mas antes disso eu queria só comentar algumas coisas sobre o que está acontecendo e quero evitar falar da parte ruim, enfim, porque todo mundo sabe, e tentar focar na coisa que eu acho que é mais interessante do que está rolando aqui e mais potente, que é precisamente esses encontros, conhecer pessoas que estão fazendo aula, que muitas vezes na pós-graduação é um pouco diferente da graduação, a gente vai, faz a aula e vai embora, é uma coisa muito, muito afastada, e acho que essa movimentação que a gente está fazendo já há umas 3 semanas, se encontrando e dando duro, e está difícil, enfim, mas pelo menos tem isso de a gente encontrar pessoas interessantes e interessadas na PUC, e se está ruim não é de agora, mas ainda tem gente viva aqui que ainda faz isso pulsar, e, enfim, independente do que acontecer a partir daqui, quais forem os resultados, enfim, acho que essa é a coisa mais potente para cá e para fora também, porque o que está rolando aqui também não está separado de todo o resto, né? Então, eu queria começar falando isso e agradecer todo mundo que está aqui, que está junto, e a galera da graduação. Terça-feira eu vim ver a mesa, que o Vitor falou, que está no doutorado, e tinha mais 3 meninas da graduação, muito massa, com pesquisas super legais, e é muito bom fazer essa troca bem horizontal, e acho que é isso, e espero que o programa, vocês possam entrar no programa e tenham bolsa e façam pesquisas aqui, porque vai abrir bolsa, e é isso, a gente tem uma diferença aqui na PUC e as pessoas que estão aqui sabem disso, e isso é importante. Bom, a minha pesquisa... Bom, além disso, eu estou na PUC há muito tempo, cara. Eu estou na PUC há 10 anos. Eu entrei aqui na graduação, fiz sociais, fiz mestrado em sociais também. Minha dissertação foi sobre o movimento Riot Girl. Então, falei um pouco dessa cena que é feminismo punk. E comecei a fazer isso na minha iniciação científica.
fiz parte de um grande projeto temático da FAPESP, do No Sol, então queria também colocar isso, que tinha gente de vários cursos, conheci muita gente, foi muito bom estar aqui, sabe? É meio cafona falar isso, mas foi uma coisa que me transformou muito e minhas amizades hoje vieram daqui, são as pessoas com quem eu trampo junto, enfim. E o meu mestrado veio também dessa pesquisa de iniciação científica sobre o Riot Girl. Ainda tive essas coisas muito legais de fazer pesquisa sobre coisa que está acontecendo agora, né? Eu estava fazendo a pesquisa sobre o Riot, que é um movimento dos anos 90, que também tem a ver com o que eu vou falar aqui da minha pesquisa agora, é meio que o mesmo período, e também focando em uma coisa menor, assim, práticas menores de resistência na sociedade de controle, né? Isso que a gente vive hoje. E que aconteceu a Pussy Riot, né, que foi eclodir, um movimento Riot Girl dos Estados Unidos da década de 90, existe no Brasil, foi muito forte no começo dos anos 2000, hoje ainda tem, mais fraco, enfim, menos gente, né, no meio, mas vai eclodir na Rússia, com as minas fazendo uma coisa extremamente radical, que vocês sabem, né, que a ação direta delas mais conhecida foi entrar na Catedral do Cristo Salvador, gritando merda, merda, merda do Senhor. Elas foram presas, e ainda mais hoje, se a gente pensar no que a gente está vivendo aqui, é uma coisa extremamente radical e corajosa, e que atualiza isso que era uma prática de uma cena pequena, e que, dentro dos feminismos, modificou, né? A historiografia do feminismo vai marcar aí a década de 90 como a terceira onda, né? Então é um feminismo diferente, que não está mais tão voltado para uma assimilação, para a reivindicação de direitos, até mesmo uma questão que era muito forte lá, que era o estupro, é respondido de uma outra forma, então não mais com demanda de política pública e de segurança, mas com oficinas de autodefesa, com as garotas se juntando em gangues, enfim. Só comentar um pouquinho, porque tem a ver com a minha pesquisa agora também, que é sobre o queer, e o queer enquanto uma prática e embate libertário. Então, eu procuro as genealogias do queer nas práticas anarquistas, de sexo e amor livre, assim como nas práticas anarquistas da luta pela emancipação feminina, e contra a perseguição aos chamados homossexuais, isso no fim do século XIX, começo do século XX. E, além disso, eu optei por não fazer um texto ou não ler trechos do projeto para falar uma coisa mais solta, por não ser resultado de pesquisa nem nada. Eu espero não ficar confuso. Se eu ficar confuso, vocês que estão aqui do lado, fala, tá confuso, por favor. Enfim, eu queria, antes de falar um pouco disso que eu estou pensando no projeto, situar o queer, porque muitas vezes acho que isso fica meio solto, né? O que é o queer? Que da grafia no inglês é Q-U-E-E-R, mas tem uma coisa interessante latina, que é escrever isso com C-U, como a gente fala, né? C-U-I-E-R, né? Queer. O queer foi um movimento, antes de ser a teoria, né, que é o que a gente mais conhece, ele foi um movimento social de uma dissidência dentro do movimento gay, né, nos anos 80 também, então isso, anos 80 por 90 ali, onde também, como um dos efeitos da AIDS, você começa a ter uma movimentação de reivindicação de direitos. E que uma parte das pessoas que estavam nesse movimento, grosso modo, movimento gay, começam a criar embates internos, porque essa demanda por direitos ela vem junto com uma assimilação, com a reprodução de uma conduta, de uma norma, enfim. Então, o queer, apesar de ter a teoria, e a teoria já coloca, né, num lugar lá em cima, uma questão científica, tal, de cátedra, mas estava ligado a isso, a um movimento que estava rolando nas ruas, e é daí que começa a ser produzido na academia, e aí a obra da Judith Butler, Problemas de Gênero, é a mais conhecida, né? E eu acho que vale dizer que, apesar dela ter vindo aqui há 2, 3 anos e virou aquele escarcéu, e daquelas pessoas horríveis que hoje estão todas aí, tudo para fora, né? Mas que estavam lá, Direito a São Paulo, todas as gangues nazis aqui de São Paulo, TFP e MPL, todas essas pessoas que ficaram fazendo escândalo, Judith Butler, teoria queer, tal, não sabem porra nenhuma, porque tem o único livro dela traduzido para o português de teoria queer é esse, que é um livro dos anos 1990, ele foi traduzido para o português em 2003, e, enfim, é isso, né? Umas pessoas também pegam as coisas e as obras mais recentes, graças a N-1, né, que a coisa está chegando aqui, traduzida, principalmente as obras do Paul Preciado. O N-1 vai traduzir agora Bodies That Matter, né, Corpos que Importam,
Mas, então, é uma coisa muito deslocada. Então, também me interessa nessa pesquisa mostrar como o queer, assim como os anarquismos, por ser uma atitude de revolta, de contestar, pode eclodir em qualquer lugar, né? Então, minha questão é meio essa também. Bom, as críticas do queer ao binarismo, as noções naturalizantes de sexo e gênero, além da rejeição das identidades, das representações, do casamento, se organizar de uma forma anti-hierárquica, com ênfase nas diferenças e na potência dos prazeres livres e ingovernáveis, para mim, são os pontos, né, gerais assim, que o aproximam dos anarquismos. Existe, inclusive, o anarco-queer, né, que é um movimento também aí do final dos anos 80, 90, que tem muito a ver com o Riot Girl, porque tem o queercore também, que é dentro da cena punk e hardcore. Mas a minha proposta de buscar as procedências é exatamente voltar lá no século XIX e XX, nos anarquismos e na crítica anarquista ao casamento. E aí a gente encontra, não é uma questão homogênea, né? A crítica anarquista ao casamento, ela vai como uma crítica ao Estado e à bênção da religião, né, da igreja, para uma relação. Mas não é uma coisa consensual que isso, na relação mesmo, leve a rupturas com as condutas machistas, enfim, com a reprodução de uma relação de propriedade, tanto com a mulher quanto com os filhos, né? Então, isso é uma briga dentro dos anarquismos, né? Tem um trabalho interessante sobre os anarquismos na Argentina, chama Amor e Anarquismo, da Laura Fernandes Cordeiro, e ela mostra isso na imprensa anarquista argentina desse período, que era muito grande, tinha muita coisa publicada, inclusive é o único lugar que tinha 2 jornais só de mulheres, né? O La Voz de la Mujer e Nuestra Tribuna. E ela mostra como esse embate rolava na própria imprensa, assim, que tinha muita divergência e que as mulheres, nesse período, dá para entender, né, a gente não pode também fazer um julgamento de hoje, como para elas, às vezes, quando se posicionavam na defesa do amor livre, relacionada às práticas de sexo livre, solto, para elas isso era muito complicado, porque elas diziam assim, bom, isso vai ser uma reprodução da mulher como um objeto, né? A mulher vai ficar próxima da prostituição, e, claro, nesse momento, a percepção da prostituição era bem negativa. E aí tem alguns fatos assim, que eu queria contar, né, da história, que eu acho que mostram isso, além das questões mais conhecidas como Emma Goldman, que já vou falar em breve, né, que em 1886, em Berlim, inclusive é interessante ver os lugares onde essas coisas aparecem, né, existia um anarquista individualista stirneriano, né, muito interessado na obra do Max Stirner, né, que é uma única em sua propriedade, e chamava Adolf Brand, e ele criou uma revista chamada O Único, que era uma revista masculina, é considerada a primeira revista masculina, que era uma revista basicamente de cultura gay, né? Tinha fotos e textos dos caras, e ele tinha um grupo também, que era a Comunidade dos Únicos, e é muito interessante que eu fui achar sobre ele, não no meio dos anarquistas, mas num glossário, num dicionário online GLS, LGBT, olha, GLS, desenterrei, e que fala dele, do Adolf Brand, que esse grupo eles costumavam, aspas, eles eram praticantes do naturalismo e eles iam para os bosques de Berlim e ficavam lá. Você fala, meu, que incrível, né? E o Adolf Brand, ele se opunha ao Magnus Hirschfeld, que é mais conhecido, né, que foi quem criou o Instituto da Sexualidade, que é o primeiro espaço dedicado aos estudos e pesquisa acerca da sexualidade, que ele defendia, ele era médico, ele defendia que a homossexualidade não era uma doença, né? Então ele queria provar cientificamente que era algo normal. E o Adolf Brand se opunha a isso, ele dizia, uma citação dele, né, que você dizer que era a homossexualidade tirava toda a beleza do erotismo. Então já tinha lá atrás esse embate. Claro que com a ascensão do nazismo, tudo isso acabou, né? Inclusive o Instituto da Sexualidade foi um dos primeiros lugares a ser bombardeado, em 1936, e o Adolf Brand enterrou uma parte das obras, né, parou de produzir, enterrou uma parte das revistas, casou-se com uma mulher e em 1945, quase no fim da guerra, bombardeia o prédio onde eles moravam em Berlim, e ele morreu assim, né? Então, eu acho que esse é um fato assim, pequenininho, e é o que me interessa na pesquisa, e fazer aparecer essas coisas pequenininhas que passam batida, inclusive pelos anarquistas, né? Aí umas histórias mais conhecidas, como, por exemplo, a Emma Goldman, nos Estados Unidos, e o Alexander Berkman, que foram os primeiros nos Estados Unidos a se posicionarem em defesa dos chamados homossexuais, quando o Oscar Wilde foi preso na Inglaterra.
E Emma Goldman falava sobre isso abertamente, né, que isso era compreendido no interior da própria defesa dos anarquismos do amor livre, enfim. Isso falando dos anarquistas chamados individualistas, né, tem uma série de embates aí dentro, enfim, estou falando dessa coisa que é menor dentro dos próprios anarquismos, né. Outra pessoa extremamente importante para essa discussão é a Emilia Armand, com a noção de camaradagem amorosa. Alguém aqui, a Emma Goldman, esteve muito presente. Eu gosto muito de falar da Emma Goldman porque ela é... Faz muito tempo que eu estou falando, não? Tá. A Emma Goldman é uma das mulheres mais conhecidas, né, das anarquistas mais conhecidas. E às vezes parece, na história dos anarquistas, fala das mulheres, parece, não, tinha Emma Goldman, tinha Voltairine, tinha Louise Michel, é tudo meio, tinha, mas ninguém dá muita importância. Mas Emma Goldman era uma pessoa tão incrível, cara, que tem um trabalho, inclusive, dica, trabalho da Luísa O'Hara, ela defendeu agora há pouco, no começo do ano, sobre os anarquismos no Japão, e ela mostra como Emma Goldman aparece no Japão, cara, isso nessa época, assim, então era uma pessoa realmente muito imensa, assim. E esse trabalho da Luísa é muito interessante também, porque ela conta a história dos anarquismos no Japão a partir de 3 paixões. 2 casais e um trisal, e mostra essas práticas do amor livre lá, e as mulheres lá, né, dá pra gente imaginar o embate que era, então fica essa dica. Então, Emma Goldman, aqui no Brasil também, né, pela Maria Lacerda de Moura. Na Argentina também muitas mulheres aparecem com destaque. Bom, o Mauri já falou várias coisas que eu ia comentar aqui, que é bom, sobre o Stonewall também, que é um outro momento muito importante para essas práticas, para essa revolta dessas vidas que são, enfim, gays. E é engraçado porque o que fica óbvio, né? Mesmo nesse espaço pequeno, o que vai sair sempre é o gay, branco, enfim. Mas é sempre bom lembrar que Stonewall não era isso, né? O que Claude Stonewall é exatamente as travestis, as travestis negras, as bichas negras, a galera pobre, enfim, a sapatão caminhoneira, eram essas pessoas que estavam lá também, né? E antes mesmo de 1969 com Stonewall, e que estavam cansados de apanhar da polícia e que falam, chega, e vai e revida, e uma pessoa revida, e aí Stonewall são 4 dias de revolta para cima da polícia. Então, não é pouca coisa, e que depois, de uma certa forma, isso aparece retomado no começo dos anos 2000, com uma prática dos anarcoqueers que chama bashback, que é o revide, né? Então, que se juntavam, isso hoje já está meio assim, mas se juntavam em grupos e iam atacar gangues neonazistas, iam interceptar manifestações da extrema-direita. Isso voltou a acontecer recentemente, inclusive na parada do Orgulho Gay esse ano em Hamilton, no Canadá, isso aconteceu. Estava tendo a parada do Orgulho Gay, chegou um grupo de extrema-direita, e aí o chamado Pink Bloc foi lá, interviu, tirou os caras da manifestação, não deixou que ninguém apanhasse. Claro que a polícia entrou no meio, enfim, o final foi meio esse tipo, né, de final que a gente conhece. O uso da palavra queer, então, me interessa não só pela teoria queer, mas pelo primeiro uso potente dessa palavra, porque queer é uma ofensa, né, no inglês, quase como viadinho, mas também tem um sentido de estranho, feito pelo William Burroughs, que foi um escritor beatnik na década de 50, e que junta isso do queer com o junk, né? Então ele pega a coisa assim mais estranha mesmo, e se apropria desse termo. Então penso que há realmente uma retomada desse uso na segunda metade do século XX. Em relação ao queer, né? Então o que eu me proponho com essa pesquisa, não só fazer essa procedência, né, procurar essa procedência do queer nos anarquismos, queerizar os anarquismos e anarquizar o queer, né, buscando a atualidade de suas práticas e os embates como uma afirmação antipolítica, né, de revolta antipolítica, no sentido da produção de resistências e de uma cultura libertária. E isso, né, de uma cultura libertária queer, já gosto de pensar junto com uma coisa que vem do Foucault, num textinho sobre o saber gay. É um texto ficou bem, demorou para ser traduzido, ele foi traduzido pela revista Política, português, e ele fala sobre isso, né, sobre o interesse dele no gay como a possibilidade de criar uma cultura gay, e aí, claro, apartada disso que é identitário, né. Aí eu vou só ler um trechinho, já terminando, um trechinho do meu projeto, para mostrar melhor. Nossa, cadê meu celular?
para mostrar melhor o que eu estou querendo dizer com isso, né? De anarquizar o queer e queerizar os anarquismos, eu não acho. Espera aí. Achei. Nossa, está no fundo. Porque a teoria queer, né, apesar dela colocar esses embates todos, né, todos esses questionamentos, principalmente ao binarismo, que se você vai questionar o binarismo de gênero e das sexualidades, você acaba percebendo que o nosso pensamento todo é muito binário, né, mas não questiona esse clássico binarismo político. Então, a minha questão de anarquizar o queer é precisamente isso, chegar nesse ponto, porque todas as autores com X aí, da teoria queer se posicionam mais à esquerda, ainda que uma esquerda oxigenada, assim, mas a minha questão é essa. E a única pessoa que eu encontrei até agora que pensa que é da teoria queer e traz os anarquismos é uma coisa recente, isso é o Jack Halberstam, que tem um trabalho também, claro, nada que foi traduzido nem trazido para o português, assim, mas que é bem interessante, e o Jack tem uma pegada assim, de trabalhar muito com coisas da cultura pop, então você vê texto sobre o Bob Esponja, umas coisas assim, tem um livro sobre a Lady Gaga, é bem legal, assim, e tem esse lance de querer uma linguagem que não seja tão acadêmica, então rompe um pouco com isso da teoria queer, que em alguns autores é bem forte, né? Uma linguagem muito difícil, né? Que afasta as pessoas. Aqui, ó. Então, atualizar os embates libertários em relação às práticas de amor livre e de sexo livre, a luta pela liberdade das mulheres e gays diante do neoliberalismo e da assimilação de identidades e práticas sexuais, outrora classificadas como anormais e abjetas, assim como as modulações em relacionamentos abertos e poliamor ou em novas famílias, né? Isso que eu pretendo com queerizar os anarquismos, né? Mostrar como essas práticas hoje, que outrora eram dissidentes e abjetas, elas acabam sendo trazidas para o interior do neoliberalismo, não só como direitos, mas passam a ser mais aceitas, tal, você tem uma flexibilidade maior, e por vezes isso parece muito cômodo e muito tranquilo nos anarquismos, e a questão é fazer isso voltar a ser uma coisa de questionamentos, enfim, a nós mesmos, né? Lutarmos contra nós mesmos, como já foi, né, em outro momento. É isso que eu quero mostrar, como lá atrás foi extremamente radical, extremamente indo além de tudo que estava colocado, e que hoje parece que se acomoda num lugar meio semelhante a esse que a gente vê também no geral, né, no neoliberalismo, de aceitar, tipo, tá bom, legal, uma certa tolerância, enfim, mas que não pega na ferida, né. E também pretende levar a ruptura com o binarismo para o âmbito político, desnaturalizando o Estado e a oposição, à direita e à esquerda, que o sustentam, como instituição e como modo de vida, ou seja, anarquizar o queer. E é isso, não sei se ficou muito confuso. Desculpa se ficou, enfim, valeu. Ai, minha vez agora, meu Deus. Vamos lá. Bom dia a todos, eu sou o Paulo Ramos, eu estou fazendo mestrado nas Ciências Sociais, eu sou graduado em Direito, e, antes de tudo, precisamos falar de coisas ruins, sim. Precisamos falar, ainda mais dentro da PUC, que é uma galera que vive numa bolha, para generalizar, tá? Que não vive a rua lá fora, muitas vezes. Então, é necessário falar das coisas ruins. Certo? E o que é ruim, né? Os cortes das bolsas, né? Não dá para romantizar, estão cortando bolsa sim, tá? Galera não está correndo atrás, não vou mentir, certo? Aí vai entrar naquele ditado, não adianta depois chorar mais o leite derramado, só que o leite já até evaporou, né? E o meu trabalho é um trabalho etnográfico, um trabalho antropológico-jurídico, que tem como tema marca corpórea, identificadora da negação social, suplício dos corpos trans. Eu faço um trabalho etnográfico na região ali do Murumbi, Cidade Jardins, Butantã, e isso ocorreu como, né? Eu, como militante em direitos humanos, e também faço acompanhamento das meninas violentadas pela Polícia Militar do Estado de São Paulo, tá? E, diante disso, Paulo, você tem como ir lá ajudar as meninas?
Eu falei, eu não era de São Paulo, eu era do Guarujá, vim fazer o mestrado. Um sonho meu era fazer o mestrado. Não para ter, voltando ao assunto, só mais o certificado. É para mostrar, não para minha mãe, porque é um sonho para minha família, né? Eu estar na PUC e ainda no mestrado de um menino de um corpo periférico, e preto e gay. Saca? E assim, a galera falou assim, Paulo, tem como você ir lá, dar um apoio para as meninas e tal? Eu falei, vou lá. E daí, a partir daí, eu falei, não, gente, esse é meu trabalho, que eu tenho que fazer etnográfico, mas, antes de tudo, um trabalho nos direitos humanos, como militante de direitos humanos. E eu já vinha feito esse trabalho no TCC na faculdade, sobre travestis e transexuais, foi meu TCC de tema. E dei continuidade para o mestrado. E quando eu cheguei lá, eu já vi cenas de perseguição, onde os policiais fazem o famoso bico, né, fora da hora de trabalho, e rondando com carro particular ao redor das mansões, daquele território ali da elite. E eu falei, não, eu vou mais a fundo. E uma das meninas, que estava muito à frente, está à frente ainda, de toda essa situação de organização, falou assim, Paulo, e quem está financiando toda essa violência são os moradores. Aí eu falei, poxa vida, então a milícia só não é no Rio de Janeiro, é aqui também. Já começa por aí. Né? Milicianos da cidade de São Paulo, a Polícia Militar da cidade de São Paulo, para começar. E não só isso, né, a própria Rádio Jovem Pan, que eu adoro dar nome aos bois, e às vacas também. A Rádio Jovem Pan, ela junto com os moradores, num dia fizeram uma cobertura na rádio, demonizando as meninas, né, junto com os moradores, dizendo que estavam ilhados, né, e ali estava se proliferando, né, como se as meninas fossem contagiosas, né, buscando essa questão, tirar uma certa questão moral, né. E a polícia lá, como assim a polícia de São Paulo, não importa, ela é totalmente violenta. Eu tenho meus vídeos que as meninas conseguiram resgatar, eu tenho fotos, eu tenho vídeo de policial jogando a menina de cima da ponte. Entendeu? Então, a questão LGBTQ+, é muito além disso. É muito além de um dia de parada gay. Certo? Cooptado pelo neoliberalismo, que a gente sabe totalmente que é isso mesmo. Para dizer que está bonito, mas as coisas continuam acontecendo. E esse meu trabalho, sobretudo, eu trouxe até algumas informações recentes de que a cada 23 horas uma pessoa LGBT é morta. Certo? E referente ao ano passado, nesse mesmo período, de janeiro a maio, as mortes aumentaram em 14% da galera LGBT. E não só isso, além de eu fazer esse trabalho etnográfico de pesquisa e observação de mulheres trans, que eu envolvo travestis e transexuais, eu faço um recorte racial. Pela pesquisa do grupo gay da Bahia, que é um grupo muito sério, 80% dessas pessoas mortas, são pardas e negras. Então, além dessa intersecção da sexualidade, eu tenho a cor. Então, a violência, ela se potencializa. E dentro dessa minha pesquisa, eu faço um trabalho também histórico dentro da colonialidade, das dinâmicas de punição do Brasil colônia. E pensar também na estrutura do judiciário. O quanto o judiciário é racista, o quanto o judiciário é homofóbico, o quanto o judiciário é classista, elitizado e branco. E a ordem, ela é branca. Certo? Ela é branca o tempo todo e ela é seletiva. A punição penal ela é seletiva o tempo todo. E pensar como figura desse abate, né, de um corpo animal, que o Aquilin fala, da crítica da razão negra, desse corpo animal. E eu faço essa construção buscando esse período do Brasil colônia até esse período de punição desse estigma desses corpos fantasmas. E, recentemente, eu consegui ler um livro, que ainda não está traduzido,
que se chama Atlantic Queer, da Teresa Washington, ela é de Austin, Texas, e ela faz essa observação, nesse texto dela do Atlântico Queer, da relação já homossexual, que eu não chamo de relação, é uma opressão e dominação dos corpos, que ela fala dos corpos brutais, certo? E ela fala do desejo aos corpos brutais. E diante de uma das narrativas das meninas, uma delas saía com um policial que desejava esse corpo, ao mesmo tempo ele punia esse corpo. Então vai muito de encontro essa relação desse corpo, ao mesmo tempo que eu desejo, eu quero punir. É esse corpo que a Teresa fala, que a Natasha fala, é esse corpo brutal a ser abatido. E eu faço isso, a esse enquadramento agora, como pensar o STF em enquadrar a lei de racismo, né, tem a lei de racismo, equiparar ao crime de homofobia. Quando eu penso nisso, eu penso nessa equiparação também do Aquino da crítica da razão negra. É pensar nesse corpo trans, nesse corpo travesti, da categoria LGBT, como esse corpo animal, esse corpo fantasma, prestes a ser abatido, transformado no inimigo interno. Eu digo como inimigo interno? É através das falas, né, de noticiário da Jovem Pan, onde o próprio vice-líder do bairro do Butantã falou que era necessário fazer uma força-tarefa. Uma força-tarefa junto com Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Civil e Detran. Né? E isso se efetivou como? Começou com as punições das meninas, que eu chamo de corpo itinerantes à punição. Porque, assim, enquanto as meninas eram punidas em uma rua, elas mudavam de rua, eram punidas na outra. Corpos itinerantes punidos. E não só isso, né? Eles passarem até mesmo fardados dentro de seus carros e chamarem elas de João, ao invés de Maria. É uma forma de desconfigurar, de diluir esses corpos. Né? Mas eu não digo de transformação, eu digo de aniquilar mesmo. Ó, desaparece da minha frente. E nessa minha pesquisa, pelo que eu observei, também, diante das narrativas, a pressão da violência, ela se potencializa nas mulheres trans e negras. Isso é muito, muito, muito forte. E deixa eu ver aqui minhas anotações, gente. E pensar como, nas entrevistas dadas pelos moradores, olha, estamos ilhados. Aqui tem tráfico de drogas. Elas são drogadas. Estigmatizar elas a questão da droga. Por exemplo, tem uma lei de criminalização? Tem. É ótimo, é ótimo. Vai diminuir a violência? Não vai diminuir a violência. Isso é uma construção, isso é do início, isso é passo a passo, ainda mais falando do nosso país, que é um patriarcado total, que eu chamo do corpo da cultura patriarcal. É esse corpo estruturado no preconceito. E dentro desse cenário, onde tem os atores sociais, que é a própria célula dos corpos, sempre existe uma célula doente, que é o câncer. Ele vai aos poucos, ali, ao redor, adoentando aquele corpo, que eu chamo de secar esse corpo, que eu chamo de esgotar e que eu chamo de definhar esse corpo, através das instituições, das dinâmicas de justiça, que antes no Brasil, colônia, na colonialidade, era uma questão de brasa, forca e ferro. Hoje não. Hoje a menina está lá parada, a polícia para, a primeira comunicação, um tapa na cara. Ou como a própria Érica, que levou um tiro nas nádegas de festim. Ou como a própria Henriqueta, que foi jogada da ponte. Então, a sentença, ela começa bem antes. E pensar nisso também, eu estava acompanhando uma das meninas para fazer a mudança de retificação de assento, para poder ter o nome feminino e o gênero também, nos cartórios. E diante do provimento do CNJ, número 73, Conselho Nacional de Justiça,
fala-se que pode ser feita a mudança de forma administrativa. E chegando lá, eu fui mais como observador também, né? Mas eu tive que acabar intervindo. Queriam cobrar dessa mulher trans que faz programa, entendeu? Que eu falei para a menina que iria cobrar R$130 para a mudança. Eu falei, como ela vai pagar R$130 numa chupeta de programa, ela recebe 20. Entendeu? Então, vamos criar meios, de ajudar, mas acaba não ajudando em nada, acaba bloqueando tudo. O sistema não está para ajudar, principalmente esses corpos marginais. Esses corpos a serem travados. Certo? E não só isso, eu penso também que as instituições públicas, elas não estão preparadas. Porque até então a estrutura dela é totalmente a estrutura racista, machista, enfim. Ela é isso o tempo todo. E eu estou indo como linha ainda de produção e tal, do mestrado de pesquisa, eu tenho o Le Breton, certo? Que trabalha o corpo o tempo todo, é um cara que tem me dado muito direcionamento, além do Aquilin e a Natasha Tisley sobre o Atlântico Queer. E eu lendo o livro, Antropologia dos Sentidos, ele fala, se o corpo, que lhe dá um rosto, o homem não existiria. Só que esse corpo, ele não existe para o Estado. Ele não passa apenas de um pedaço de carne a ser destroçado. E esse corpo também passa a existir quando ele passa a ser punido. Ele existe para ser punido. E pensar nisso também é buscar a questão do Código Criminal de 1830, que permitia a punição moderada para o escravo, já liberto. Olha a situação. Então, é muito mais do cotidiano, é muito mais histórico, é muito mais profundo pensar nessas vidas. Certo? E... deixa eu ver aqui... E assim, toda essa opressão, Le Breton traz também isso, do corpo, é a hierarquia social dos corpos, somada à estrutura histórica dessa dominação. Ao mesmo tempo que eu venho falando que o policial deseja aquele corpo, ele quer destruir, porque ele quer destruir a si próprio pelo seu desejo. E num momento que eu estava com as meninas na rua e tal, uma delas muito nervosa, começou a falar, nossa, eu estou muito nervosa, ninguém quer me atender, ninguém quer me receber. O Ministério Público nem olhou na minha cara quando ela foi sozinha, pedir ajuda. Algumas ONGs também LGBTs nem olharam na minha cara. Certo? Aí ela começou a falar, eu pago impostos. Aí eu passei a perceber que é uma voz não humana. Essa é a voz não humana. É uma voz que ela não existe, é uma voz totalmente animalizada. É um fantasma. Certo? E isso se dá através dessa potência de destruir, de destruição, e de não levar determinadas amparos. Vamos amparar. De que forma eu posso amparar isso? É só na parada gay? É só hoje, diante de uma luta contra os cortes das ciências sociais? Não, gente, é no dia a dia. Isso pode ser feito. E pensar nessas mortes de forma argumentativa é pensar numa forma de vamos exterminar, assim como extermina o negro. Pensar que daqui a 17 anos, que 10% dessa população trans, ela não vai ultrapassar 10% de 1 milhão. Não vai. Então, a gente tem que pensar para além dessa mesa, e para além desses muros aqui, para além dessa cruz, para além de tudo. Né? De que a gente está vivendo agora são tempos sombrios, que não é de muito tempo. Né? E eu sempre tenho a mania de dizer, né,
que a galera fala assim, como é que é do tempo? O tempo, você tem que correr contra o tempo. Só que essa galera, minoria, estigmatizada como mulheres trans, elas não correm contra o tempo. Fizeram o tempo correr contra elas. Eu sempre penso nisso. Até mesmo como um homem negro e gay, quando você vai observar situações de entrar no mercado de trabalho. Já pede o inglês, que o moleque não tem. Vamos fazer política pública? Vamos. De que forma? Vamos colocar requisitos ali que não possa entrar. Na própria USP, na Sanfran, o pessoal fala, tem que ter o inglês. Se não tiver, fica para trás. Então, eu não estou correndo contra o tempo sempre correu contra esses corpos. E esse tempo controlado por esses homens aí. Não é por mim, nem por elas, para quem se sente na minoria até então. E a minha fala é mais um pouco disso, é pensar nesses corpos para além, né, dessa voz não humana que vem se dando, que só se dá nesses períodos de lembranças, de movimento parada gay, queer, enfim. E pensar necessariamente nesses corpos como os corpos animais, os corpos brutais, dessa equiparação da lei da homofobia com a lei de racismo. E esse enquadramento da marginalização das meninas com a lei de drogas, que é 11.343, para falarem assim, vocês têm a lei? Temos a lei. Tá legal para vocês? Tá. Tá proteção? Tem proteção? Tem. Não tem mais, porque tem a lei 11.343. E eu posso punir você, porque eu posso colocar droga na sua mochila. Como aconteceu com as meninas. Por isso implantou droga. E aí? Teve proteção para ela? Não teve, porque eu tenho uma para cobrir a outra. Então, é pensar na dinâmica de justiça. E não só isso, é pensar na distribuição desses corpos. Porque nós pensamos, teve a pena, teve a sentença, teve. Só que essa sentença desse pessoal já começou faz tempo. No primeiro tapa na cara. Chegar na delegacia e o delegado não ligar. Chegar no psicólogo e não ligar também. Passa. Até chegar mesmo numa cela. E aí, para onde eu vou agora? Que cela especial eu tenho? Eu não tenho cela. Onde eu vou ficar? As mulheres não me querem. Os homens querem me estrupar. E aí, o que eu faço? Entendeu? Então, a gente tem que pensar muito bem nisso e precisamos falar, sim, de coisas ruins. Precisamos, porque eu não digo para fortalecer, eu digo para sair da bolha, e tem gente que precisa muito da gente por aí. Eu sempre penso nisso. Porque é fácil quando a gente tem tudo. É fácil quando nos tem, é difícil quando nos tem nada. E quando nos tem nada, gato, nem o Estado quer saber de você. Tá? É isso que eu posso contribuir no meu trabalho. Está aberto a pergunta, gente. A mesa quer falar, galera. Bora lá. Ninguém? Gente, fala. Quem quer falar? Bom, silêncio, né? É um silêncio? O que está acontecendo? Maravilhosa. Precisa? Sim, é uma questão mais ativista mesmo, nada positivado, porque nada presta, nada positivado presta. E é pensar para fora dessa normatividade, né? É pensar fora, antes de tudo, de um conjunto de lei. Porque a gente só observa isso, por exemplo, a violência contra as mulheres.
Só se deu o reconhecimento de que mulheres estavam sendo violentadas através de uma lei. Né? Então, precisamos observar isso antes de ser transformado num conjunto de leis. Tem que surgir como algo natural, de que ninguém deve ser punido, de que ninguém deve morrer, de que ninguém deve apanhar. Né? É pensar para além, é sair um pouco dessa estrutura que vai beneficiar alguns e outros serão totalmente não beneficiados. É mais por esse lado que eu estou indo, de desconstrução dessa morosidade penal e também dessa seletividade, trazendo dentro disso a antropologia e a ciência, junto com as ciências sociais, para desconstruir isso e mostrar realmente o sistema de justiça que a gente tem. Paulo, eu fiquei pensando assim, que por um lado, assim, o seu trabalho, né, ele é uma espécie de estratégia, existe um campo ali de uma espécie de negociação que é imprescindível para que essas vidas possam continuar existindo, né, para que esse modo de existência possa se efetivar na realidade. Por outro lado, é um desafio gigantesco também de produzir essa crítica no interior de um movimento ali, enfim, de aceitar e de negociar com essas estruturas, né? Então, eu acho que deve ser um esforço baita, assim, complexo para você, por exemplo, estar numa delegacia, ter que conversar com uma figura, um agente ali da lei, mas, ao mesmo tempo, saber que tudo isso, para você, tem ali, como você muito bem disse, tem uma seletividade, já tem algo dado previamente, né? Que já é uma corrida que já vai se correr 10, 15 metros antes, né? Você não vai largar no mesmo lugar. Ao mesmo tempo que eu imagino que essas corporalidades, essas meninas, precisem de você, valorizem também, de certa maneira, essa negociação que você vai... Porque, enfim, pela tua formação, enfim, pela tua disponibilidade também de acompanhá-las, né? Então, eu penso que seja um desafio muito grande também estar nesse espaço um pouco duplo, né? Da crítica e de uma certa estratégia de negociação, né? Quando você fala, uma pergunta, uma curiosidade, tá? Assim, quando você vai falar, por exemplo, a respeito, quando elas te demandam um acompanhamento jurídico, enfim, para que você vá junto, você levanta essa bola a respeito do direito penal, tal. Como é que é isso para elas? Essa negociação com essas estruturas jurídicas e tal. Como que elas veem isso? Como que elas recebem isso? Elas, imagino que tenham a consciência dessa exterioridade que elas se encontram, né? Desse fora. Comenta um pouco isso, se você quiser, assim, que eu fiquei curioso para saber. Então, gente, essa observação delas, porque assim, a partir do momento que a gente não tem, né, acho que está aí para todo mundo. Só que essa questão até na leitura do próprio jurídico, o juridiquês é foda para entender. A gente samba um pouco. Imagina para quem não tem essa consciência de leitura, não digo nem consciência, né? Eu digo ter esse entendimento para a leitura, até mesmo de um provimento que dá direito a essa mulher trans fazer retificação de assento e constitucionalmente de forma gratuita, sem que cobre R$130 num cartório. E elas recebem isso de forma muito positiva, porque até então uma delas até me falou: ai, Paulo, se eu fosse sozinha fazer, eu não sei o que eu ia fazer, eu ia arranjar o dinheiro para poder pagar. Ainda bem que você estava. Né? E eu falei: como? Você vai arranjar dinheiro como? Você paga aluguel, e tá aí, é um direito seu. Sabe? Então, elas recebem essa crítica de forma muito positiva e até mesmo uma forma também de elas criarem até essa crítica diante de um diálogo com outras meninas. Sabe? Eu ouvi de uma delas assim: vou comunicar a outra, sabe, que tem direito mesmo e tal, tem defensoria pública, tem, ótimo, mas aí que eu falo também do corpo cansado, né, do corpo encurvado das instituições públicas de justiça, né, porque quando você é de graça, se demora mais. Eu fui estagiário da defensoria pública, eu sei como é que é, o assistido chegar de manhã, muito cedo, até umas 6 horas da manhã, pegar uma fila enorme, sem café da manhã muitas vezes, alguns vêm a pé, que eu morava no Guarujá, então a galera vinha a pé, distante mesmo, tipo 1h30 andando, ou 2 horas, para poder chegar na defensoria pública, levar a documentação. Então é aquele corpo cansado já encurvado.
buscando uma orientação que muitas vezes nem chega de forma precisa, certo? Então, até a forma do judiciário na linguagem é para distanciar. Ela é para distanciar mesmo. Olha, fica no teu lugar aí. É aquele corpo com medo, é aquele corpo totalmente plácido, enrijecido assim, de não poder falar, né, e só ouvir e receber as informações. Então, quando você prepara essa pessoa e você fala, você tem direitos, né, aí fica mais fácil de ela questionar, de ela não ter medo. Porque é uma coisa que eu sempre falo, as travestis, elas, por ser travesti, elas nasceram antes do medo. Porque tem que ter muita coragem. Muita. Muita coragem mesmo. Então elas recebem isso de forma muito aberto, e ela pega isso como informação para passarem para as outras meninas, né? Outras mulheres, eu falo meninas, mulheres, assim, para outras meninas e tal. É isso. E aí? Flavinha, tá. Daqui em cima, gente. Não, fica aqui, ó. A gente estava trocando ideia outro dia aqui, e aí você tinha comentado comigo sobre como que surge essa questão queer e como que ela é reinserida no debate LGBT, tipo, e as pessoas passam a assumir a identidade queer, mesmo o queer se autoafirmando enquanto uma não identidade. Acho que seria legal você falar um pouco sobre isso, porque eu fiquei curioso. Então, o queer, quando ele aparece, é exatamente isso, né? Um posicionamento de enfrentamento com esse movimento gay assimilacionista, e para você ter uma assimilação de direitos, enfim, de reconhecimento, você precisa afirmar uma identidade, né? Ter uma identidade reconhecida. E hoje você vê o que é ali na sigla, né? Enfim, tem o mais ali porque é uma infinidade assim, de letras que vão designar identidades, e designando uma identidade você acaba tendo um governo de uma conduta, né? Você limita. Então, se no queer aparece esse enfrentamento e uma abertura para possibilidades de prazeres e de experimentações livres, soltas, assim, quando você transforma isso numa identidade, você faz exatamente o oposto, né? Um negócio meio maluco, assim, mas que é um movimento que a gente vê hoje, assim, né? Uma coisa que no neoliberalismo funciona muito bem, precisa disso, né? Você precisa ter o quê ali, assim. E não sei, não sei se respondi, mas é isso. Nada mais? Isso? Então é isso, gente. Então, gente. A gente agradece a presença de todo mundo, das 3 pessoas, e a gente espera que essa conversa não acabe aqui. A gente pode ir conversando pelos corredores e fora da PUC também. É isso, gente. Obrigado, e acompanhem os próximos calendários, proponham coisas. A gente está sempre aí para fazer essa PUC respirar um pouco, porque tá ruim. Valeu, gente. Gente, eu vou falar um pouco agora dos calendários que vai ter, que a gente tirou da graduação. Na segunda-feira, dia 30/9, vai ter uma reunião com o Florenzano aqui na FacSoc, às 4h, para a gente começar a pensar e elaborar a revista de publicação discente. Na terça-feira, dia 1/10, que é o dia seguinte, no caso, vai ter uma roda de conversa sobre produção científica, que a gente convidou o professor Edson Passetti, mas ia ser muito legal se outras pessoas da pós também viessem, porque, enfim, uma infinidade de metodologias, uma infinidade de... Vai ser na terça-feira... Ai, que eu bloqueei essa bosta agora. Vai ser na terça-feira, dia 1/10. De manhã às 11h, na P78. A gente mandou naquele grupo da articulação, graduação e pós. Vai estar na página também. E na quarta-feira, dia 9/10, porque assim, no dia 2 e 3 é aquela greve geral que foi deliberada na Assembleia, enfim. E na quarta-feira, do dia 9/10, vai ter uma roda de conversa sobre monitoria e estágio. Acho que seria interessante todo mundo colar, assim, da graduação mesmo, pra, tipo, se inteirar pra onde pode se jogar, e sobre esse bagulho de monitoria aqui, mano, é da hora pra quem quer dar aula.
que vai ser com a Matilde e com o Gustavo Coelho, que é o responsável de estágios da FACSOC. E na quarta-feira à noite vai ter uma oficina de produção de artigo com o João Victor, que é um mestrando também do GT de artigos. Seria legal se todas as outras pessoas da pós colassem também, na quarta-feira, 9/10, às 7 horas da noite, na P78. E em seguida vai ter uma aula pública com o Edgar Carvalho, que, enfim, a Lúcia, sobre educação e multidisciplinariedade. Bom, é isso, gente. Sobre o calendário, dia 2, agora, quarta-feira, às 5h30, vai ter um ato em memória dos 27 anos do massacre do Carandiru, pela Frente Estadual pelo Desencarceramento. Se as pessoas pudessem colar, ia ser muito mais interessante do que ficar aqui na PUC as moscas, que é muito urgente. Gente, só um comunicado rápido, para a gente se cuidar, tentar ajudar o próximo com a questão da saúde mental. Essa semana eu tenho alguns amigos que dão aula na universidade pública, e não vou informar por causa de questão de sigilo, teve, numa semana só, 3 alunos se suicidaram. Tá? Então a gente precisa tomar cuidado com o próximo, entre a gente, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, com relação aos cortes de tudo, né? E essa perseguição que a gente nem percebe muitas vezes nos corredores, que o colega ou amigo está mal e tal. Então vamos se cuidar entre a gente, entre nós, enfim, tá? Para poder a gente não ficar nessa também. Vamos viver um pouquinho.